Amigos, bom dia. É sempre uma alegria nós estarmos juntos para refletirmos um pouco a respeito do Evangelho do Cristo. E na questão deste tema, libertando-se da culpa, nós fomos, para nós iniciarmos as nossas reflexões, buscar uma das obras de Hermínio Corrêa de Miranda. Esse foi um dos grandes escritores espíritas, talvez um dos maiores deles, como escritor espírita, onde a sua obra é vasta e merece ser estudada. Ele desencarnou em 2013. Nesta obra, nós já vamos entendendo a relação das questões do Criador no que diz respeito às culpas que as criaturas carregam, ou nós mesmos. E o quanto a bondade divina atua, tanto no individual, nas questões individuais, como quando o espírito se envolve em questões coletivas, para buscar amenizar, eliminar do coração da pessoa ou das pessoas esta relação que nos coloca sempre no passado, comprometendo-nos o presente e, obviamente, com isso, não permitindo que o nosso futuro seja desenhado. Porque aquele ou aqueles que vivem na culpa vivem realmente na sua condição inconsciente, que não registra o tempo, no fato ocorrido. Para a inconsciência, o tempo como nós conhecemos, e ele existe para nós, no nosso estágio evolutivo, porque ele não é assim desenhado, senão para a nossa condição evolutiva, a nossa inconsciência não registra tempo. O fato ocorrido, por vezes, 300, 500, 1000 anos atrás, significa exatamente ter ocorrido no presente momento ou, no máximo, algumas horas antes. Tanto é que nós encontramos nas obras espíritas, não só, casos onde também psiquiatras e psicólogos que trabalham com as questões transpessoais, que são auxiliados pelos processos regressivos nas reencarnações anteriores, ou pelo menos anterior, vão encontrar situações, por vezes, ocorridas, sem sombra de dúvida, há séculos, onde a criatura ainda está literalmente presa. Não é incomum nós encontrarmos, não só nas obras espíritas, como também nas casas, nos tratamentos, nas assistências especializadas às questões obsessivas, casos onde se remontam a 1000 anos, 500, 300 anos atrás. E a realidade dos espíritos envolvidos na questão é a realidade atual. Ou seja, o tempo para eles simplesmente está parado no acontecimento. E a divindade nos proporciona, em qualquer grau que nós estejamos, seja então um grau onde nós nos envolvemos com grandes coletividades, oportunidades para que nós nos desvencilhemos. Nós vamos iniciar usando um dos exemplos dessa obra, Os Senhores do Mundo, que vai nos trazer exatamente isso. Uma personalidade significativa na história deste planeta e que, em determinado momento, tem a oportunidade, a chance de fazer diferente, de alterar e quebrar as estruturas viciosas do que vivia até então. Começamos com a figura de Thutmose III, que viveu 1400 anos antes de Cristo. Segundo os historiadores, ele teria vivido 56 anos de idade. Isso é pouco significativo, porque precisaríamos ver a medida do tempo utilizado, né? Bom, ele era conhecido como faraó guerreiro, né, o Thutmose III, porque promovia, via de regra, uma série de campanhas de conquista, onde ele era um dos hábitos dele sempre manter a estrutura dos exércitos em guerra. Ele vai reencarnar como este cidadão aqui, Alexandre, considerado o Grande, apesar de ser baixinho, não é? E que teve uma curta existência, mas na curta existência que teve, fez uma transformação em matéria de mundo, mas sempre com o viés da violência. Mas uma criatura estruturada psicologicamente, mentalmente, na condição de ser um guerreiro, vai reencarnar novamente numa outra posição significativa, como Júlio o César,
Não é também interessante, não é? A questão, fora o Alexandre, ele tem uma existência semelhante ao de Tutmés III, de 56 anos, e que ele não consegue ser imperador, mas também promove, continua dando andamento num comprometimento coletivo, se comprometendo com a coletividade significativamente, para então, em determinado instante, ser posicionado como uma criatura que interferiria novamente com a coletividade, mas de um outro ponto de vista. Ele viria com uma missão inserida nas missões que ele tinha para levar a libertação, principalmente da cultura europeia, onde ele faria uma interferência significativa, levando, na verdade, quebrando estruturas feudais e levando à questão da república. Também junto com este missionário, porque cada um de nós tem uma missão, todos nós temos, não é? Somos espíritos em tarefa. Junto com essa missão, Kardec estaria reencarnado e seria levado para essas pessoas, às quais a República poderia ser levada, ou pelo menos a relação da liberdade, da fraternidade, da igualdade. O Espiritismo, não tornando as pessoas espíritas, mas as verdades que estão inseridas no Espiritismo seriam levadas no bojo. Ele reencarna, nada mais como nada menos, como Napoleão Bonaparte. No entanto, mais uma vez, a liberdade de escolha seria respeitada. E em vez dele quebrar as estruturas de um comprometimento de milênios, né, que está dando quase 2000 anos, ele se envolve na situação semelhante às outras, inclusive se autocoroando, uma condição que ele não houvera alcançado como Júlio César. Mas estava aí a estrutura para, pelo menos, começar a solucionar um quadro e quebrar a estrutura viciante das responsabilidades assumidas, que, obviamente, acabam entrando na condição da culpabilidade e comprometendo a existência do indivíduo. Mais uma vez, ele se comprometia. Mas nós verificamos que mesmo nesses grandes nomes, nessas criaturas que vieram para fazer diferença em matéria de coletividade, a divindade permite, a divindade assiste, através dos seus missionários, através de Jesus, responsável planetário, a condição da criatura para que ela se regenere, para que ela quebre as amarras do passado. Mas entendendo que a criatura é livre, na sua semeadura, como ensina o Cristo, porém, obrigatória na sua colheita. Vamos sair de casos tão grandiosos, ou de um caso tão grandioso, para uma situação comum. Você pode encontrar como referência no livro de Roger Wilger, que é um inglês, desencarnado em 2011, que é Other Lives of Themselves, onde ele utiliza-se do recurso da terapia regressiva de vida passada, analisando, então, as suas pacientes e os seus pacientes no sentido de liberá-los da culpabilidade, que, como já dissemos, é exatamente o veículo que nos prende à situação do passado. Aliás, a ONU publicou, e já demos essa informação em outras oportunidades, a ONU publicou há uns 3, 4 anos atrás, que numa pesquisa feita mundialmente, se encontra como condição psicológica das criaturas, de 0 a 100, se encontra o posicionamento das pessoas da seguinte maneira: 75% das criaturas no mundo vivem no passado. No passado é que era bom. A neurolinguística explica isso. No passado é que era bom. No passado é que se tinha respeito. No passado era assim. No passado era assado. Psicologicamente estão retidas no passado. Os outros 20%, fechando então 95%, vivem no futuro. No futuro vai ser melhor. No futuro terá isso. No futuro. E os outros 5% na obviedade do presente. Por isso que, às vezes, numa organização onde você encontra as mais diversas personalidades, você tem um percentual, né, de máximo de 20% que se destaca. Por que isso? Porque os outros não têm capacidade? Não, porque as criaturas vivem no presente e realizam o que tem que realizar. Simples. Não é assim? Então, veja, imagine 75%, se esse número
maior, menor, pouca diferença faz. A criatura está presa numa relação que já foi. Que já foi. Sabe aquele grande amor da adolescência? Já foi. Você não casou com ele, não está com ele até agora, já foi, nego. E se tiver até agora, às vezes depende, né? Era um grande amor que virou uma mala sem alça tremenda. Então, de repente você diz, poxa, que grande amor eu tinha. Não é verdade? Bom, esse é o ponto. Lá é subjetivo. Não é subjetivo? O que é a existência? O que é a existência? Quem pode garantir que amanhã nos encontraremos? Não é verdade? Sem que a gente queira meter medo em ninguém. Né? Mas quem pode garantir? Nem nós podemos garantir para nós mesmos. Claro que nós temos a intenção de, mas o cemitério vive, está cheio de bem-intencionado, né? Que também tinha a mesma intenção. Então essa é a realidade, porque não é viver o momento e desprezar a questão previdenciária para o futuro, não é nada disso. É óbvio que isso é uma questão de inteligência. Como o meu planejamento é para lá, ok, então eu tenho que ser uma criatura previdente, mas não deixar de construir no presente esta relação. Senão, eu vou de novo me trair. E estou traindo a quem? A mim mesmo. Nós trouxemos, então, um dos casos, pensamos um dos casos desse escritor, inclusive, voltando a Hermínio Miranda, ele vai trabalhar um desses casos também nessa obra, A Memória e o Tempo, que nós recomendamos fortemente que seja lida, porque é simplesmente sensacional. E Hermínio faz um comentário interessante, logo de abertura, neste caso que nós traremos aqui, que ele diz o seguinte: não há como ignorar ou atropelar as salvaguardas éticas que a lei cósmica embutiu nos seus dispositivos corretivos, indispensáveis ao processo evolutivo do ser. Ou seja, está embutido em nós mesmos aquilo que a gente chama de lei de Deus e que no Livro dos Espíritos diz: aonde estão, pergunta Kardec, na consciência. E é delas para com elas que é a nossa relação, sem ter intermediação de quem quer que seja, palpites e coisas do gênero. Nós temos que estar de acordo com elas em nós mesmos. Então nós trouxemos a história, que não será a história da gata, mas dos gatos da Elizabeth. A Elizabeth tinha 3 gatos. Isso é uma situação real, trabalhada pelo Uga e narrada, inclusive, também pelo Hermínio Miranda. Ela tinha 3 gatos. E o que acontece nessa situação desses 3 gatos? Ela sempre dizia: eu não posso deixá-los porque alguma coisa sempre acontece a eles. Ou, em outras palavras, ela dizia para as pessoas e para ela mesma: a culpa é minha, toda minha, porque eu não cuido deles suficientemente. A Elizabeth criou uma relação neurótica com os gatos, principalmente depois de uma viagem que ela deixou os 3 gatos aos cuidados de uma vizinha, na sua casa, mas a vizinha ia cuidá-los lá, e quando voltou, um dos gatos tinha desaparecido, na verdade, ela achou que tinha sumido, não acontecera isso, o gato entrara dentro de um armário, e quando foi aberto o armário, ele estava quase morto de fome, né, quase já para desencarnar de fome, porque ficou preso lá muito tempo, e ela entrou com essa situação de que não podia deixá-los e criou uma neurose com esse processo em relação aos gatos. E aí a gente diz assim: mas uma neurose por causa de gato? É por causa de gato. Né? Tem gente que é por causa de gato, tem gente que é por causa de cachorro, tem gente que é por causa de posição, tem gente que é por causa de emprego, tem gente... não é verdade? Tem gente que é respeitável, cada um de nós tem o direito de criar a sua. Ninguém vai, né, poder nos tirar esse direito. Bom, o que é que ela faz? Começou a sofrer enormemente numa situação dessa, porque a coisa vai se exponenciando. Né, porque é uma enfermidade, ela vai tomando volume se nós não cuidamos. Então ela foi procurar lá o Dr. Uger para fazer uma regressão de memória. Aliás, ela foi fazer uma terapia. Na terapia, ele incluía, se necessário fosse, a regressão de memória. Nós vimos agora um anúncio recentemente que o indivíduo faz regressão de memória para quem for procurá-lo a X valores. E tem um outro também anunciando que faz regressão de memória por Skype.
e custa $400 para você fazer a regressão de memória. E aí, um colega nós fomos fazer palestra numa outra casa, foi no Brasil, e uma pessoa estava lá já quase pagando os $400 para fazer a sua TRVP, Terapia Regressiva de Vida Passada, pelo Skype. Ele disse, você não faria? Eu disse, de maneira nenhuma, porque vai que de repente eu entro numa vida que eu era uma baiana, dançarina, cai a linha e eu não volto mais. Imagina como é que eu me explico para as pessoas, não é verdade? Ora, faça-me um favor, você vai fazer terapia regressiva por Skype? Ora, isso aí não pode ser sério. O indivíduo leva a um processo de excitação mental que, via de regra, por conta disso, tantas vezes já foi menosprezada essa técnica, principalmente aqui nos Estados Unidos, durante certo período, porque não tinha, era uma quantidade de Cleópatras, de Júlio César, de Napoleão Bonaparte, que era uma coisa impressionante. Tinham várias Cleópatras, vários isso, vários aquilo, essa pessoa só quer ser importante. Ninguém varria chão, construía as coisas, era pedreiro, marceneiro, todo mundo era bacana. Por quê? Porque superexcita a mente do indivíduo. E o indivíduo sai dizendo o quê? Coisas que estão relacionadas, por vezes, no inconsciente, mas não necessariamente de registros atávicos ou registros anteriores. Estão relacionadas com o dia a dia, com aquilo, por exemplo, que ele gosta. Eu assisto o filme Eu gosto de ver o Russell Crowe interpretar. Né? Então eu assisto o filme lá do Gladiador com ele e de repente, me superexcito a mente. Que eu vou aparecer como o quê? Como o gladiador. Não é? Ou seja, há que se ter coerência. Dentro da terapia, se o terapeuta usa da técnica, nós estamos falando de terapia. Quem é que faz terapia? Não é uma pessoa curiosa, é uma pessoa que tem a necessidade de. Então ela vai fazer a terapia e descobre o quê? Essas imagens não condizem com a realidade da situação. Numa encarnação anterior, ela vivia na Escócia, numa casa feita de pedras, cuja única janela e porta eram coisas pesadíssimas de madeira, com trancas enormes, e ela tem uma discussão com o marido, a gente só achou fotos mais recentes, tem uma discussão com o marido, inclusive em relação aos 2 filhos que ela tinha, um casal, onde ela nunca quis tê-los, e ela não tinha uma relação muito positiva com os 2 filhos que por ela não teria tido. Mas o marido, segundo a opinião dela, teria forçado a situação. Muito bem, ela tem uma discussão ferrenha com o marido, e o marido tinha compromisso, etc., e sai com as crianças. Sai com as crianças, ao retornar, está começando uma nevasca. Começa uma nevasca e o marido bate a porta e ela diz, não vou abrir. Ele continua insistindo, ela não abre de maneira alguma, ele tenta forçar, não consegue, tenta forçar a janela, não consegue, ela não abre a porta. O que é que ele faz então? Ele pega de uma carrocinha que eles tinham, e pegando esse veículo improvisado, coloca as crianças e vai em direção a uma estalagem. Passado algum tempo, bate a porta novamente, porém as batidas são muito mais fracas, que acontecem na porta, e ela acha que poderia ser ele de volta tentando alguma coisa. Não dá importância, a nevasca continua, e ela, então, pela manhã, quando para a tempestade, ela tenta lá abrir a porta de todas as maneiras e tal, e depois de um esforço enorme, dada a quantidade de neve, ela consegue. E encontra na porta o casal de filhos desencarnado. Mais à frente, ela encontra um marido próximo da carrocinha, que por hipotermia não conseguiu alcançar a estalagem e desencarnou. Ou seja, por mais duro que ela fosse, o sentimento de horror é inevitável diante da situação. Ela chora e pronuncia pela primeira vez naquela existência a frase que passaria por barreiras, fosse de plano espiritual, reencarnatória, a culpa é toda minha. Começa o drama. Porque ela tinha, literalmente, proporcionado o desencarne do casal de crianças, de filhos, e do próprio marido, por uma situação de pura
não é? Pura teimosia e posicionamento diante da discussão que houvera tido. Obviamente que na sua mente ela leva, veja o quanto é importante nós avaliarmos aspectos em nós mesmos, para não carregarmos o chicote no processo de autoflagelação psíquica, que é o que nós estamos vendo aqui. Ela leva para a existência seguinte o quê? Ela não confiava em si mesmo, nem mesmo para cuidar dos gatos. Ela não confiava nela, ela não tinha fé verdadeira nela, e em relação a deixar com os outros, menos ainda, porque ela tinha uma ligação com a relação com o marido, que as crianças estavam com o marido e desencarnaram. Imagina o drama, mas um drama que ela não sabia. Imagina, ela vivia uma relação de neurose com os gatos sem saber o que estava por trás. Não quer dizer que se você tem gato, de repente diz assim, né? Vai devagar. Aí tinha uma relação ali que às vezes nós não conseguimos explicar. Por isso, a necessidade de fazermos o exercício do autoconhecimento não para desvendarmos situações de outras existências, absolutamente, mas para fortalecermos-nos em nós mesmos, fazer a ligação com os amigos espirituais, com Jesus, com Deus, buscando exatamente suprimir as lacunas que nós temos em nós, porque Jesus vai dizer a Pedro na obra Boa Nova de Humberto de Campos, e que a gente sempre se referenda a ela pela beleza do Evangelho descrito por Humberto de Campos na psicografia de Chico, que ele diz a Pedro, o homem como ser humano é mais frágil do que mau. A fragilidade do ser, ou seja, a nossa, está no alto desconhecimento. Por isso, essa relação que pode nos tirar desse posicionamento amargo, por vezes, e que ele é autoflagelador psicologicamente, quando nós, inclusive, por vezes, ainda não somatizamos em enfermidades desnecessárias, pela ligação que temos dessa relação torturante que, por vezes, nos impomos. Quando nós, seres humanos, criaturas humanas, erramos por desconhecimento, não por desejo. Não fazemos corretamente da primeira vez pelo simples fato de não saber como se faz. Você acha que uma mãe tinha a intenção de que os filhos desencarnassem? Não, era uma atitude de uma pessoa com uma dureza por uma situação momentânea, mas que não calculava o que poderia acontecer. E aí o desdobramento da relação dela para com ela mesma. O inconsciente dela continuava enviando ao consciente uma mensagem aflitiva do comportamento neurótico com os gatos. A regressão, diz o Dr. Uger, mas o Dr. Uger não é espiritualista, nem espírita, nem coisa nenhuma. Ele diz assim que produzia um efeito maravilhoso nela. Claro, é um efeito que tira a criatura do impacto. Porém, nós vamos buscar nas leis de amor para entender aquilo que podemos fazer conosco, porque espiritismo, que é cristianismo redivivo, são aspectos práticos na vida. Não é teoria. É para a gente aplicar na vida à medida das nossas possibilidades. Mas nos oferece essas condições. E dentro dessas leis, que são leis de amor, claro que algum núcleo do problema não resolvido, independente dela ter alcançado o resultado, de ter descoberto o que significava aquilo, ainda tinha que persistir nela. Porque uma coisa é quando você descobre o problema. Outra coisa é qual é o posicionamento para solucioná-lo. Não com as mesmas pessoas no mesmo tempo, mas, na verdade, quebrar a estrutura. Continua o texto dizendo: a sua consciência ética tinha perfeito conhecimento de que havia erro de procedimento a corrigir para continuar a sua evolução. Aí entra o mecanismo da reencarnação, que é uma bênção na vida do espírito, né? Para fazer com que ele... Porque se arrepender, não basta para se arrepender chorar. É necessário mudar. Arrependimento não é choro, é mudança. É mudança de paradigma. Pegando as questões dos gatos dela novamente, as experimentações em busca dessa sanidade emocional,
ela tinha que aprender a amá-los e a cuidar deles para mais tarde reassumir a tarefa de cuidar de gente. Não é genial? São leis de amor, né? Dão a oportunidade para essa relação começar com um animalzinho de estimação, para depois, claro, porque veja, uma coisa eu conheço o problema, outra coisa é como é que eu resolvo. Não é verdade? Porque só conhecer o problema e não solucioná-lo continua sendo o problema, né? Então, qual é a relação? A divindade nos oferece essas oportunidades. Quantas vezes a gente não vê, de repente, uma pessoa que às vezes é dura com os outros, mas de repente surge na vida dela um pet qualquer e você passa a perceber uma relação de desenvolvimento ainda embrionário, de carinho, de respeito, não tudo de uma vez, mas algo que vai se formando, não é? A divindade, nada é por acaso nos universos de Deus. Sempre tem um motivo. E esse motivo, por vezes, ele vai sempre se apresentar de forma sutil, para não agredir a criatura e permitir que ela decida se quer ou não. Claro, a situação da terapia foi benéfica para quebrar a estrutura neurótica dela. Quebra a estrutura neurótica, ela começa a viajar, etc., mais tranquila, manda inclusive para o terapeuta cartões postais, tudo mais, porque ela quebra a neurose, ela quebra a enfermidade em relação aos gatos, mas persiste ainda a situação de um dia cuidar de gente. Então é sair do processo da culpa, sim, mas saber que tem um serviço para ser realizado. Mas tem um serviço a ser realizado com uma estrutura que é de amor puro, por isso que as leis são de amor. O amor ele não vai pactuar com o desequilíbrio, ele não vai pactuar com o erro, ele vai educar. O amor é educador, como os pais são com os filhos, lembrando o Cristo, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Quando os pais não têm essa relação, têm uma relação infantil com os filhos, evidentemente numa disputa entre os filhos, que fica uma discussão entre os pais e os filhos, é óbvio que o respeito está danificado, quando não quebrado de uma vez. Né? Os pais, antes de serem amiguinhos, são educadores em primeiro lugar. Não quer dizer que vão faltar com a questão da amizade, mas não são amiguinhos da rua. São educadores, aonde o respeito precisa existir, porque há que se ter responsabilidade sobre o educando. Então as leis, elas são de amor para as criaturas e Jesus nos mostra isso, mas elas são, acima de tudo, educadoras. O amor surge quando o Pedro, no momento que Jesus vai ser preso pelos guardas que o Sinédrio havia mandado, que não eram romanos, porque era o Sinédrio que tinha interesse de prendê-lo, Pedro tira da espada e aplica um golpe no guarda e erra o golpe. Porque o Pedro não deu o golpe para cortar a orelha do sujeito. Ele deu um golpe que era para pegar na cabeça do sujeito, mas ele errou e pegou na orelha. E Jesus cura o homem e diz a Pedro: embainha a tua espada, guarda, embainha a tua revolta, a tua decepção, a tua mágoa. Não é botar para dentro, não é isso. Não é botar para dentro, embainha. Cuidado, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. É uma questão de causa e efeito, não de ação e reação. Porque ação e reação nas leis de Newton é completamente diferente do processo de causa e efeito. Porque eu sou o causador. Se eu sou o causador, eu continuo causando. E posso, em determinado momento, me conscientizar o que estamos fazendo aqui reunidos, se não buscando nos conscientizar em relação às próprias leis de Deus, das leis de amor. Como elemento causador, posso ter prejudicado pessoas e hoje venho numa situação diferente. Não é verdade? Hoje não estou usando eu como exemplo, absolutamente. Mas
chegamos aqui numa situação diferente. Ou seja, começamos a causar de forma diferente. Nos candidatamos aqui na casa ao trabalho voluntário, ao estudo, etc., buscando levar não só daqui, não só para casa, mas da casa como ponto referencial para fora, o comportamento mais adequado com o nosso familiar. Aliás, é Lacordaire que lembra-nos na mensagem, na Revista Espírita de janeiro de 1865, quando ele manda uma mensagem para Kardec dizendo dos valores da criatura para com ela mesma. Diz Lacordaire: 5 são os valores primordiais no relacionamento de um ser quando ele esteja aqui entre os encarnados e quando ele esteja também na dimensão espiritual. O primeiro, cuidar da família. O segundo, cuidar dos progenitores, dos pais. Aliás, é o único mandamento de Moisés que tem bônus. Honra teu pai e tua mãe, para que possa teres uma vida alongada na terra que Deus há de te dar. É o único que tem bônus. O resto é não matarás, não roubarás, não farás isso, não farás mal testemunha. É tudo não, e não tem bônus nenhum para aliviar. Esse tem. E Lacordaire lembra, o segundo item, os genitores, os pais. Ah, mas os meus pais, minha mãe, meu isso, meu aquilo, eles te deram a existência. Terceiro, os irmãos e os parentes. As criaturas do relacionamento nosso. O quarto, os amigos. E o quinto, os pobres, começando pelos mais miseráveis. O grande problema é que às vezes a gente inverte isso. Quando, na realidade, Lacordaire é claro em relação a isso. Fazer o bem para o próximo mais próximo, não é se centralizar nele. Ele coloca 5 estágios. Né? É nós abrirmos a família como uma condição integral, mas é lá que a gente exerce, é lá que pode ter elementos os quais nós fomos causadores ou os outros foram causadores para conosco. É lá que a gente começa a se acertar, porque ser bom da porta de casa para fora é muito fácil. Via de regra, a gente chega no espírito, no centro espírita com aquele olhar meio de peixe morto, que é assim meio veneziana, e já o sorriso puxado por isso. Olá! Nossa, mas de onde veio essa criatura? Não é verdade? É exatamente esse o ponto. Claro que seremos cordiais, seremos fraternos, mas a fraternidade e tudo isso, essa maravilha que exercitamos, é para a gente colocar, né, na vida de relacionamento. Outro aspecto, o rigor dessa pena, não? Que às vezes a pessoa coloca a culpa e acha que não tem nenhuma solução. Está lá em Pedro, né, ensinando-nos, dizendo: o amor cobre uma multidão de erros e faltas, até porque pecado, sinônimo de pecado, é errar o alvo. Pecou, errou o alvo. E quando a gente erra o alvo, todos nós queremos acertá-lo. Quando nós erramos, é por ainda não ter a facilidade, né, o treino suficiente para fazer com que ele aconteça. E ainda significativamente, a situação de que nós podemos alterar o nosso mapa amando, ajudando e fazendo bem. Todos nós somos capacitados diante da vida a fazermos algo de bom por alguém, que como vivemos num mundo de interrelacionamento, vamos fazer para nós mesmos. É sair do lugar de cômodo, por vezes, que nós nos instalamos, ou achamos, viramos para as pessoas e eu não estou preparado, preparada. Se você está, é porque você está preparado, preparada, para servir aonde for, da maneira que se apresentar. Não existe trabalho simples. O trabalho é valorizado pelo trabalho em si. É sair um pouco de nós, de uma situação onde não há obrigação, para que nós tenhamos o prazer de estar colaborando aonde nós nos encontrarmos. Buscando Kardec, no livro Céu e Inferno, ele nos ensina o seguinte: quando o assunto é a regeneração de quem lesou o próximo, o arrependimento, embora seja o primeiro passo, não basta.
É preciso ajuntar ao arrependimento a expiação e a reparação. Não significa a relação com as mesmas pessoas, mas eu posso procurar o bem com quem eu me relaciono. Não estarei exercitando os aspectos da fraternidade, da solidariedade com quem a gente se relaciona. Por isso que a questão da lei, evidentemente, ela não é vingativa, nem mesmo punitiva, mas ela não se deixa enganar. Nem exercer o papel educativo, como dissemos a princípio, que lhe cabe ainda e lamentavelmente, porque não precisa pela dor. Não precisa. Mas, quando às vezes nós estamos resistindo a nós mesmos, porque não é Deus, as leis estão inseridas em nós, a resistência de nós para conosco. Quando nós resistimos à nossa realidade, sabe aqueles beliscões doídos que a gente levava na escola? Tinha uma menina que era um inferno, aquela criatura na minha vida. Ela dava uns beliscões, Marisa, que doía tanto, que eu perdi a noção do espaço quando ela fazia. E sempre dizia para ela, vá para Jesus, criatura, vá para Jesus. Né? Que eu não tinha para onde mandar, porque a professora, via de regra, ela me beliscava no catecismo. Que era uma coisa absurda, né? Mas era um absurdo. É aquelas coisas, não precisa, mas é respeitável. Não é verdade? O livre-arbítrio é respeitável. Vale o exercício do Pedro, o apóstolo. O amor cobre uma multidão de pecados. Sabe o que está acontecendo? A ciência está chegando na obviedade já de algum tempo em relação a isso. Se você tiver possibilidade de pegar esse livro do Jeffrey Satinover, que é um físico quântico, que ele escreveu O Cérebro Quântico. Ele diz o seguinte, isso é provado de uma maneira, não é especulação do sujeito. Você vai encontrar lá dados, né, matemáticos, pesquisas, etc. Diz assim, todos os estímulos do meio que nós vivemos, os estímulos que a gente está recebendo agora, se transformam em ondas eletroquímicas no nosso córtex, que ficam reverberando em nosso córtex como possibilidades. A gente escolhe uma. Significa dizer o seguinte, por isso que grafamos em amarelo. Você escolhe a sua verdade. A boa notícia é que você escolhe ser feliz ou infeliz. A má notícia é que só você consegue fazer isso para você mesmo. Simples assim. A sua verdade, se a gente, a sua, a minha, a nossa verdade, se nós nos sentimos culpados, ninguém vai tirar de nós. Ninguém vai substituí-la, senão nós mesmos, através de esforço próprio. Porque a nossa verdade é nossa. O estímulo é o mesmo, mas a verdade é de interpretação de cada um. Querem ver? Fazer um teste aqui simples. Quem é que gosta de jiló? Levanta a mão. Nossa, que audiência. Tem um que levantou as duas, 12. Quem não gosta de jiló, levanta a mão. Um bom número também. Agora me respondam, jiló é bom ou ruim? Depende de cada um, é uma verdade individual. Querem ver Flamengo e Fluminense no Maracanã, disputa de campeonato, o atacante do Flamengo entra na área, é derrubado. Para o flamenguista, pênalti. Para o Fluminense, ele foi na bola. Você bota os dois num polígrafo, que é detector de mentira, e os dois estão falando a verdade. Os dois estão falando a verdade. Como o Galter é flamenguista, foi pênalti mesmo, ele disse. Aí, mas os dois estão falando a verdade. A questão do jiló, os dois estão falando a verdade. Não é? Os dois. A verdade é individual. Então você escolhe se quer continuar sendo culpado ou não. Sim ou não? Você escolhe se quer mudar.
Você escolhe se quer alterar a sua vida. Você escolhe se quer ser feliz. Você escolhe se quer ser infeliz. Ah, mas eu não tenho ideia. Bom, então você já vai ser infeliz sem ideia. Pronto. Eu não tenho consciência disso, então eu infeliz inconsciente. Aí eu infeliz mesmo. Mas é uma realidade. É um processo que é só nosso. Por isso está tudo inserido em nós. Mas é difícil. Mas quem é que disse que é fácil? E outra coisa, para aluno com condição, a lição não pode ser a lição, né, de alguém que está começando o banco escolar. Se você é universitário, a lição é para universitário. Não é a lição que você já passou. Significa que se está... o nível de exigência é grande porque a sua capacidade é semelhante. Se não fosse, a divindade não nos colocaria na condição que nós, não permitiria que a nossa condição evolutiva nos colocasse na condição que nós nos encontramos. Então significa que, se estamos, é que podemos fazer. Agora, essa determinação tem que ser de quem? E quando nós dizemos vou mudar, ninguém nos segura. Quando nós dizemos vou fazer uma alteração nesse aspecto, ninguém nos segura. Então é usar dos potenciais nossos em nós mesmos. Por isso, faça um exercício hoje mental, a começar de agora. Diga para você, eu me perdoo. Diga mentalmente, eu me perdoo. Se eu não tenho nada para me perdoar, e tem alguém que fez alguma coisa que mereça o meu perdão, saia de você e perdoe. Eu te perdoo, da mesma maneira que eu me perdoo, porque eu me amo. Se eu me amo, eu me respeito. Se eu me respeito, eu não posso permitir que a enfermidade da culpa, com a enfermidade da agressão, continue me massacrando a existência, fazendo com que eu pare a minha evolução por ficar remoendo situações, sejam ocasionadas por mim ou ocasionadas por terceiros. Quando a gente coloca isso, exercite-se. É da mesma forma quando você está de frente para o espelho. Pense nisso. Simples assim. A pessoa nunca se acha feia. Ela diz assim, não é aquela beleza assim, mas de perfil até que quebra o galho. Nunca se... Se se achar feia, procure um psiquiatra. Não é verdade? Por quê? Porque a beleza da criatura projeta nela mesma. Se isso é uma realidade, se eu posso projetar, eu preciso projetar no outro, não de forma incauta, mas de uma forma equilibrada. Eu preciso projetar no outro o bem. Eu preciso doar de mim. E eu faço isso quando eu me perdoo. Quando eu entendo que eu sou uma criatura em fase evolutiva. Eu faço isso quando eu perdoo. Porque eu entendo que aquela criatura, que por vezes causou-me prejuízo, está numa condição ainda de aprendizado, que talvez não tenha alcançado o grau de consciência que eu cheguei. Mas se eu cheguei, cabe-me, claro, não vou virar vítima das pessoas, nem capacho de ninguém, mas cabe-me um posicionamento adequado de que eu preciso continuar fazendo o melhor para mim, refletindo nos semelhantes que me cercam aquilo que eu tenho de melhor. Não me venha dizer que você não tem, porque não é uma verdade. Não é uma verdade. Somos espíritos criados e amados pela divindade. Somos respeitados pela divindade. Jesus trabalha cuidando de cada um de nós no planeta. Então não é possível que nós não possamos dar crédito para Jesus, para esse espírito que nos sustenta no planeta, em relação a nós mesmos, denegrindo a nossa pessoa. Por isso a necessidade do exercício. Saia hoje daqui
e procure exercitar durante a sua semana esta condição de quebrar os laços com as coisas, não é, que estão mofadas, com as coisas antigas, com as coisas que fazem com que a gente fique revivendo situações desnecessárias. É como guardar roupa esperando a moda voltar. Quando a moda volta, o seu manequim já não é mais o mesmo. Outro dia eu tinha uma camisa, eu aprendi isso, porque eu tinha uma camisa que eu gostava tanto. Aí eu coloquei a camisa e percebi que ela era modelo radiador, que ela ficava toda abertinha assim, onde não tinha botão, para fazer a refrigeração. Eu vim dar... Pode parecer brincadeira, mas eu vim dar aula aqui na quinta-feira e eu tinha um sapato que eu gostava tanto, eu coloquei aquele sapato e vim com o sapato, de repente eu senti algo estranho, eu estava aqui nesse carpete, senti algo estranho, falei, engraçado, tem alguma coisa embaixo do sapato. Era a sola, que de tão velha começou a quebrar toda. O que adiantou eu guardar aquele sapato? Não é verdade? O que adiantou ficar preso ao passado? Devia ter usado aquele bendito. Quando o que adiantou? Percebeu? Se eu desencarno, eu ia virar um obsessor no sapato. Quem levasse o sapato me levava junto. O que você acha que acontece às obsessões? Olha o caso nos domínios da mediunidade, que tinha um espelho, a moça estava presa no espelho. Ou seja, mas isso é banal, mas são valores. Por isso que a gente precisa se valorizar. A começar do processo do auto-perdão, a começar do processo do perdoar, a valorizar-se diante da vida, a valorizar-se diante de Deus, porque se nós estamos no presente momento, é porque nós somos as criaturas mais valiosas que existem. Porque se não tivéssemos valor para o momento existente, para o momento reencarnatório, nós já estaríamos desencarnados. Ou nem reencarnado estaria. Se é esse posicionamento, é porque Deus confia em cada um de nós. Sabendo dessa verdade, que cada um constrói a sua, vale sempre lembrar, quebre as estruturas da culpa, mas lembre-se de Jesus. Vá e não erres mais. Tenha paz com o Cristo para o seu coração, para a sua família, para a sua semana, mas, acima de tudo, para a sua vida. Muita paz.